Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos participando dessa reflexão do capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes. Vamos agradecer a direção da casa por mais essa oportunidade e que nós possamos ouvir e colocar em prática sempre esses ensinamentos, enquanto nós estamos a caminho, porque somos viajores do universo. Portanto, meus queridos, o nosso Pai, quando nos criou, simples e ignorantes, mas de uma beleza, de uma grandeza, essa simplicidade, com tantas sementes poderosas para serem germinadas, e uma delas está aí para alguns desses viajores do tempo, o dom de curar, a mediunidade de cura. Mas mesmo aquele que não traz essa mediunidade, quantas vezes pode estar fazendo orações a tantos lugares sombrios, a tantos lugares onde existe a dor, a tristeza, a doença, a falta de compreensão, principalmente nos tempos que nos encontramos, com esta pandemia que muitas vezes não se compreendem o motivo, que estamos tão juntos dentro dos nossos lares, mas algumas vezes ainda de formas indisciplinadas, não compreendendo, aproveitando a oportunidade de realmente estreitar os laços, de desenvolver o amor. Mas, como não estamos aqui para falar da pandemia, vamos, assim, nos reportarmos ao tema, ao que ele nos pede. E assim, muitas vezes, quando vamos para a igreja que nos chama a atenção, seja evangélica, seja católica, seja a casa espírita, algumas vezes nos deparamos com alguns dos nossos irmãos que nos pedem: faça uma prece por mim. E as preces podem ser feitas, mas muitas vezes aquele que pede para que seja feita essa oração acaba saindo da responsabilidade de pedir ao nosso Pai, de pedir que seja amparado, que possa ter a sabedoria de conduzir a vida de forma realmente sábia, aproveitando as oportunidades benditas que são dadas em cada dia que levantamos. Mas é importante que seja feito, mas podemos colocar com carinho, mostrando a esses nossos companheiros como é importante fazer o pedido por si só ao nosso Pai. Algumas vezes, alguns até pensam e até comentam: mas o nosso Pai sabe tudo, Deus sabe tudo que precisamos. Sabe,
Mas a nossa humildade é importante que esteja, para que possamos assim receber com maior proveito a essas energias, esses eflúvios que vêm do nosso Pai, que vêm destes companheiros que estão em outras dimensões e que vêm nos acudir com a permissão do nosso Pai. E assim, quantas vezes, quantos irmãos que têm esse dom de cura e pela falta de compreensão, a vaidade acaba tomando conta da alma desse nosso irmão. Porque entende que esse dom tão valioso é seu, e o seu ego se inflama, se achando o mais importante, não entendendo que é um instrumento para auxiliar aqueles irmãos necessitados de muitas vezes de uma palavra que possa despertá-lo para um caminho da retidão. Muitas vezes, alguns irmãos necessitam desta cura física, justamente para daí começarem a se aproximar do nosso Pai, se aproximarem de uma casa onde se fala de Deus, de Jesus, das orações, onde possa auxiliar a tantos outros irmãos que ainda se rastejam na lama da ignorância. Quantas vezes, meus queridos irmãos, que nos templos, como Jesus quando expulsou os mercadores que não entendiam e usavam o templo para o comércio, porque o nosso Pai não espera que uma igreja, seja ela de qual credo, que ela faça cobranças, prometendo assim que a pessoa irá conseguir o reino de Deus. Porque o nosso Pai, Ele não precisa de moedas materiais, e sim das moedas de amor, das moedas da compreensão, das moedas em que você dá a mão para aquele irmão que ainda está se arrastando, para aquele irmão que ainda está na cegueira da materialidade. Não devemos desfazer das questões materiais. Elas estão aqui para nos auxiliar na terra, mas muitas vezes alguns dos nossos irmãos se perdem com as questões da materialidade, porque tudo tem a sua importância. Senão, não haveria coisas materiais, não haveria um corpo físico material. Então, tudo tem a sua importância. Muitas vezes, quantos não conseguem entender que essa semente da mediunidade gratuita, ela nos foi dada justamente para o auxílio. O auxílio em que você vai estar muitas vezes levando a palavra do Evangelho. Você muitas vezes estará conversando com aqueles espíritos que já partiram para outra dimensão, que já voltaram para a pátria espiritual, mas que ainda estão adormecidos, porque não compreendem a sua situação, por estarem ainda ligados aos fatores materiais, nestes liames da materialidade. Então, muitas vezes, aquele irmão vai estar conversando com esses sofredores, orientando, pedindo assim para que possam seguir na espiritualidade que está próxima para levá-los. Muitas vezes, quantos dos irmãos também podem fazer esta troca das energias, onde ajuda aquele irmão com o passe reconfortante. E tudo isso nos é dado de graça. Então cabe a nós devolvermos com amor, nos colocando à disposição
do nosso Pai, nos colocando à disposição enquanto estamos a caminho, como já falamos. Porque estamos aqui com este corpo físico, estamos aqui com as questões materiais, com a nossa casa, com tudo aquilo que nos é emprestado, porque pagamos com a moeda aqui do plano terrestre, mas nos é emprestado, porque iremos deixar quando voltarmos para a pátria espiritual. Então, devemos começar a entender sobre essa transcendência, nos ligarmos com a questão da espiritualidade, com a religiosidade, porque a espiritualidade não está ligado com o fator espíritos, e sim com essa questão da transcendência, que é a transcendência que irá proceder, que irá dar a continuidade quando nos despojarmos desse corpo físico. Então, queridos irmãos, eis um momento de despertarmos, de aproveitarmos, de entendermos tudo isso que vem nos acontecendo. Por qual motivo que estamos passando por essas questões tão delicadas, em que muitos se revoltam, muitos acabam até se tornando depressivos, angustiados, com medo de desencarnarem, justamente porque não compreendem que estamos aqui de passagem e o que estamos fazendo, qual é o nosso propósito nessa existência. E o nosso propósito, que estamos falando de transcendência, é transcender com amor, emitirmos bons pensamentos. Isso está dentro de nós, almas, está dentro dessa criação que o nosso Pai fez, de cada um de nós. Muita paz a todos. Hoje nós podemos abordar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente, como uma direção importante para o nosso progresso espiritual. A doutrina espírita nos ensina que o nosso bem-estar espiritual é resultado do trabalho nosso mesmo. Cada um de nós é responsável pelo seu destino. Nós mesmos é quem preparamos o nosso futuro. Aquele que age segundo os ensinamentos de Jesus e procura trabalhar no seu progresso, haverá de colher frutos de felicidade, de luz, de iluminação para si e que também entrega aos seus irmãos. Pensando assim, é hora de nós meditarmos a respeito do que nós temos recebido do nosso Pai, porque aquilo que nós recebemos é para o nosso progresso. Os Espíritos nos contam que nenhum ser humano teve o privilégio já de nascer, de se formar, de aparecer num determinado estágio dali para frente. Ou seja, ninguém nasceu anjo. Nós nascemos simples e ignorantes e é obrigação nossa, através da lei do trabalho, nos dedicarmos
ao nosso progresso, ao nosso aprendizado, à nossa vivência. E na nossa encarnação, muitos irmãos já trabalharam para nos ensinar, para nos orientar e estão nos acompanhando desde o nosso nascimento. Basta que nós queiramos a ajuda deles, os conselhos deles, que eles vêm. Eles, através dos seus próprios trabalhos também, vêm nos orientar e nos dirigir. Aquele não se interessar pelo seu progresso faz com que esses irmãos também se desinteressem. E isso estão nas obras espíritas que dizem que os nossos mentores, quando veem que nós nos descuidamos e mergulhamos nas vaidades deste mundo, eles também nos abandonam, ou seja, se afastam. Estão prontos para voltar assim que nós quisermos. Mas desde o momento em que nós não os aceitemos, eles também não vêm. Então, nós não podemos achar que o nosso destino é muito de sofrimento, porque é trabalho nosso do passado que não foi executado de acordo com as leis de nosso Pai Celestial e dos ensinos de Jesus. Então, cabe a nós prepararmos os nossos caminhos. Para isso, nós temos que estudar, trabalhar, nos aplicar o melhor possível. Claro que nós teremos muitas dificuldades, porque somos ainda aprendizes. E na literatura nós encontramos que aquele que falhou, que observou coisas erradas que acabou de fazer, não é para se desesperar, é para se animar, levantar-se e esquecer. Nada de ficar com remorsos por ter feito coisa errada e querer fazer as coisas que outras religiões, outras maneiras de pensar fazem, como o indivíduo aplicar castigos nele mesmo, chicotear a si próprio, impor a si mesmo sofrimentos, quando ele poderia muito bem parar, refletir, até procurar algum amigo, algum outro que esteja na mesma religião espírita e pedir orientação, porque aquele que sabe mais pode orientar e dirigir aquele que sabe menos. Quantas vezes nós, sem querer, também orientamos outras pessoas, praticando bem, dizendo boas coisas e os outros copiando a nossa maneira de ser. Então, se nós erramos, vamos nos levantar, saber que nós somos humanos e que somos caminheiros no progresso espiritual. Portanto, a nossa encarnação é cheia de momentos, de oportunidades para crescermos. E aquilo que nós adquirimos como experiência pode, não só pode, como deve ser passado aos nossos irmãos, como uma forma de nós nos engrandecermos diante do nosso progresso. A gente se sente feliz por ter ajudado e também a gente entender que está melhor do que antes.
Nada de ficar cobrando meu irmão. Eu ajudei alguém através de alguma orientação ou de alguma outra forma e depois ficar falando, atirando ao seu rosto aquilo que fez de bem. Não, aquilo que nós fizemos de bem para ele, recebemos do nosso Pai Celestial através dos nossos mentores, dos nossos orientadores que estavam junto conosco, através do esforço nosso e dos esforços deles. Então, aquilo não foi adquirido gratuitamente através do trabalho. E se nós recebemos gratuitamente de nosso Pai, através dos nossos mentores, as nossas orientações, devemos também orientar os nossos irmãos. Daí os ensinamentos do capítulo de hoje, um deles, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 8, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Então, aquilo que nós pudermos fazer pelo nosso irmão, tanto material como espiritualmente, será um progresso para nós, será um prazer para nós saber que nós conseguimos ajudar o nosso próximo. Há até uma passagem evangélica que diz que aquele que salvou uma alma já endereçou a sua própria. Então, isso é verdade. Nada de a gente querer tirar proveito daquilo que recebemos dos nossos irmãos, como, por exemplo, a mediunidade para este ou aquele assunto, qualquer tipo de mediunidade, e querer cobrar. Não, isso está contra as leis do progresso. Como é que o indivíduo vai se sentir feliz em querer tirar proveito material para ajudar o seu próximo, né? Então, se alguém estiver em má situação e nós, no momento, não soubermos o que fazer, pelo menos uma oração nós podemos fazer. A doutrina espírita nos orienta a orar por aqueles que estão necessitando, até mesmo orar pelos nossos inimigos, sem que a gente queira ganhar algo com isso. Outras religiões podem dizer, mas como, se o indivíduo está no inferno, como é que você vai orar por alguém que não vai sair mais de lá? Ora, nós também vamos visitar doentes que estão em última fase, bem próximo do desencarne, mas mesmo assim nós vamos visitá-lo. Quem sabe, no último segundo, o plano espiritual resolva devolver para ele a saúde. Não é porque ele está muito doente que a gente vai abandoná-lo. Então, o conforto de palavras bonitas, de palavras de orientação, são confortadoras para aqueles que precisam. E por que eu vou cobrar isso? Por que eu vou orar? Por que eu vou dizer boas coisas para alguém que está precisando e depois tirar proveito? Os vendilhões do tempo eram indivíduos que faziam comércio dessas orações das oferendas. Nós, como espírita, não devemos pensar assim, não vamos querer elevar o nosso irmão e depois dizer que ele nos deve alguma coisa. Não. Quando nós exigimos alguma coisa, pode contar que talvez o nosso trabalho que acabamos de fazer ou que pretendemos fazer
já não tem valor, porque no plano espiritual, quando chegarmos lá, nós podemos até reclamar. Ué, mas e aqueles trabalhos que eu fiz em benefício do meu irmão? Ora, você, no momento, você cobrou, então está pago. Nós aqui não devemos nada a você. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós queremos, nesse momento, lembrar o nosso dever como cristãos, como espíritas, de procurarmos os nossos trabalhos aqui na nossa encarnação e procurar elevar o nosso irmão, fazer com que ele suba junto conosco, sem cobrar nada, tendo o prazer de saber que ele é o nosso acompanhante. É isso que nós gostaríamos de dizer no nosso comentário de hoje, que os nossos irmãos espirituais que nos orientam estejam sempre presentes e que Jesus nos proteja a todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Que assim seja.